Bem-vindos a mais um episódio do Talk About Change, podcast do ISAG, onde se conversa sobre mudança com quem para ela diariamente contribui. O meu nome é Susana Mesquita, coordenadora da Licenciatura de Turismo, e neste episódio dedicado ao tema da diversidade e sustentabilidade cultural, vamos estar à conversa com Liliana Ascensão. Bem-vinda, Liliana, é um prazer ter-te aqui, primeiro porque foste aluna do ISAG, portanto, mais uma vez, vais trazer de certeza contributos importantes para os nossos alunos e também, acima de tudo, pela tua experiência na área do turismo, em várias áreas. Tu vais-nos explicar isso durante esta hora e vamos tentar então mostrar aos alunos que realmente há muitas opções no turismo e, acima de tudo, se nós tivermos atenção aos valores e a mantermos, no fundo, os nossos objetivos, nós conseguimos abarcar muitos projetos ao longo do nosso percurso. Então, bem-vinda. Vais então passar a apresentar-te, Liliana. Sim, olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra voltar aqui a casa, não é? Exatamente. Passado alguns anos, apesar de ter acompanhado o percurso. Então, eu sou a Liliana, tenho agora 40 anos, fui aluna aqui desta casa, licenciei-me então em turismo e há 15 anos, mais ou menos, porque vi no turismo, sou uma apaixonada pela diversidade cultural. Exatamente. E pelas múltiplas possibilidades e culturas e climas e pronto, pela diversidade no geral, e percebi que o turismo era uma forma de abraçar, de celebrar essa diversidade trabalhando nessa área profissional. Pronto, e então desde que fiz a licenciatura ingressei pelas várias áreas, acho eu, quase todas possíveis aqui dentro do turismo. Exatamente, deixa-me só para contextualizar, tu iniciaste o teu percurso através do estágio, no fundo um estágio do ISAG, na hotelaria, não foi? Não, a minha história é até bastante curiosa. Eu estudava medicina dentária. Ok. E comecei a trabalhar como hospedeira, das hospedeiras de Portugal. Ok. E comecei muito para hotéis e a fazer muitos eventos e apaixonei-me ali pelos brilhos da hotelaria. E eu já estava a trabalhar em hotelaria quando, através do sítio onde eu trabalhava, que era o Hotel Ipanema, de uma família aqui do Porto, que era a família da Orei, assim, muito hoteleiros à moda antiga, que me encaminharam para, não, estudo turismo, ou estudo de gestão hoteleira. E já estava então a trabalhar no Ipanema Parque quando fui para o ISAG. Ok, portanto já vieste aí. Depois no ISAG tu estagiaste, continuaste o teu... Sim, o meu estágio, eu trabalhava a full time já, eu era diretora do departamento de F&B quando foi a altura do meu estágio, e o estágio foi em contexto profissional, já como trabalhadora. E essa experiência durou quanto tempo até depois passares para outra etapa? Mudar. Ora, eu tive muito tempo nos hotéis Fênix, apesar de ter feito muitas coisas diferentes. Eu estive ali no Ipanema, saí e voltei temporariamente, muito ligada à área das comidas e bebidas, e a certa altura depois tornei-me duty manager. Foi ali uma janela que eu vi de oportunidade. Portanto, os alunos com certeza já perceberam que há a direção do hotel e depois a direção descansa. E nas pausas, nas ausências da direção, alguém substitui o diretor do hotel. E normalmente nos hotéis isto é uma função rotativa, roda por várias pessoas. Okay. E houve ali uma altura no hotel onde eu estava, que já era um grupo, era o grupo Fênix, que havia todas as pessoas que faziam as folgas, ou seja, o fim de semana, a cobrir a ausência do diretor, estavam todas com uma série de constrangimentos. Uma estava grávida, outra tinha uma questão familiar, que estava a acompanhar um familiar que recebia-o ao fim de semana e que não podia, o outro estava a passar por um processo de separação e, portanto, havia fins de semana que tinha os filhos e que não podia estar a trabalhar. E entre as direções de departamento havia muita gente com constrangimentos. E eu acabei por me oferecer para fazer eu os fins de semana todos e assumir aquela função que não existia como função. Portanto, eu tornei-me quase vice-diretora, não é? Duty manager, porque me dispus a trabalhar todos os fins de semana. E, portanto, então fui duty manager dos hotéis aqui no Porto, eram 4 hotéis na altura, e eu assumi então a ausência das direções, das respectivas direções. Trabalhava só 4 dias por semana, sextas, sábados, domingos e segundas, e os outros 3 dias tinha aulas. Okay. Era quando eu conseguia ir às aulas. Portanto, foi assim um período desafiante. Essa função catapultou-me para me tornar assistente do CEO do grupo, já com Porto e Lisboa, e ajudar um bocadinho na implementação de standards, de SOP, Standards of Procedure. E ligou-me assim um bocadinho mais à estratégia na hotelaria.
Depois acabei por ir para Lisboa, fazer a abertura como diretora de operações em Lisboa, e fiz a abertura de um hotel do grupo Um Music em Lisboa. E depois chegaste a uma altura, e eu tenho-te acompanhado, portanto lembro perfeitamente desse dia, em que tu cansaste um bocadinho do que estavas a fazer. Portanto, como toda a gente sabe, o setor é muito exigente, a hotelaria tem que se ter muita paixão, realmente muita motivação e muita resiliência, e tu acabaste por começar a pensar em abarcar outro projeto, porque tu também sempre foste assim uma mulher de projetos, não é? Sim. Portanto, tu acabaste por então decidir, e isto foi de um dia para o outro, começaste a pensar Sei a pensar, sim. Ora bem, eu não seria muito congruente, eu queria trabalhar com diversidade e com mudança, e eu própria não abraçar isso, não é? É uma coisa que eu gosto, é mudança, diversidade e realmente multiplicidade de funções e portanto, efetivamente, eu dentro da hotelaria fui fazendo muitas coisas. Também aconteceu um bocadinho eu trabalhei e estudei, não é? Estava no ISAG, depois acabei por fazer também uma formação na escola de hotelaria, fiz uma pós-graduação, portanto, a minha vida é sempre muito ocupada a trabalhar e a estudar. O período de férias a coincidir com exames, ou o período de férias da faculdade a não ser possível tirar férias porque é época alta em hotelaria. Exatamente. Portanto, começou ali a crescer um missing out surgiu nessa fase, já sou assim antiga, não é? Surgiram aí os Erasmus e eu a pensar, não vou fazer Erasmus porque eu estou a trabalhar e tenho um bom trabalho e vou ter que me demitir para fazer um Erasmus, mas muitos amigos e colegas a deslocarem-se, e começou a surgir em mim aquela necessidade de eu preciso ver outras coisas, eu preciso de ver. E comecei aos poucos a planear como é que eu faria isso, como é que eu faria. Acabei por perceber que, ok, eu não faço em pequenas viagens e vou fazer aqui uma pausa para ir explorar aquilo tudo que me instiga de uma vez, e depois para voltar e fazer uma requalificação profissional. E então fiz um bocadinho a minha despedida, não é? A saudosa da hotelaria. Aos poucos queria fazer algumas coisas, ter várias funções, designadamente ser diretora do hotel, fazer uma abertura. Fui acumulando esses tips in the box, não é? Sou uma pessoa focada e de objetivos, e se calhar até excessivamente na altura, ao ponto de ficar cansada, não é? E pronto, depois acabei por me demitir para fazer um período sabático, para ir viajar e para explorar. E uma pergunta acerca dessa demissão, só para, em termos culturais, que isto já foi há uns anos, não é? Portanto, Portugal também já não estava com a mentalidade que temos hoje. Isso foi visto como o quê? Como uma loucura? Sim, definitivamente. Pelo menos no meu meio, eu sou aqui do Porto, Pois. os meus pais são uma família, são pessoas tradicionais. Meu pai trabalhou a vida toda numa empresa, a minha mãe tem um negócio próprio, e meu meio, os meus amigos, as pessoas que eu conheço, muito mais conservadores. Nós no turismo, estamos habituados agora e sempre estivemos um bocadinho mais expostos a ter colegas de outras nacionalidades, e pessoas, mas Na altura não. na altura menos, e o meu meio não, portanto foi visto como uma loucura. Eu estava em Lisboa há 4 anos, acho que era isso, estava num grupo em expansão, ia abrir um hotel, e agora vais-te demitir, agora que estás no pico da carreira, não é? No topo da carreira. Não foi assim visto com muito bons olhos. Foi preciso força de vontade para ir contra as vozes. Como é que tu, no fundo, depois começaste a tratar da viagem, traçaste objetivos, foste fazendo a viagem de forma livre? Como é que se passou essa organização? Porque, no fundo, isso também tem a ver com a tua maneira de ser, focada e organização, que já vinha também de trás, porque o setor da hotelaria também obriga a isso muito. Como é que tu planeaste a tua viagem? Tu foste sozinha, Sim. portanto, de mochila, eu lembro perfeitamente. Sim. E começaste pela Índia, não foi? Exatamente, comecei pela Índia. Ora, houve uma parte que foi fácil, eu estava em Lisboa e lá era tudo alugado e as coisas não eram bem minhas, e também não fazia sentido, tinha acabado de sair de um trabalho lá, não fazia sentido estar a guardar coisas, e portanto houve essa parte muito interessante de me desprender de coisas. Claro. Há uma fase gira em que eu ponho as coisas da minha casa à venda no LX, e a primeira coisa que vendi foi a cama. Então e tu tens que ir. Tive uns meses com uma casa sem cama. Portanto, houve essa fase do desprendimento, e aí eu fui organizando o que é que eu queria fazer. E eu não me fixei muito em termos de datas, mas havia coisas que eu queria fazer. Queria muito ir à Índia, queria fazer um curso de yoga, um teacher training, não era propriamente para me tornar professora de yoga, sendo que até obtive a certificação, mas era para aprender sobre os fundamentos daquela cultura. Eu queria conhecer outras culturas, efetivamente. E cosmovisões.
relacionado com religiões, o hinduísmo, o budismo, coisas diferentes daquelas que nós temos aqui, que aprendemos aqui. Portanto, desenhei na minha cabeça assim um percurso de sítios por onde eu gostava de passar, de coisas que eu gostava de fazer, mas quis assim muito ser livre. Houve uma altura que até quis estar sem telefone e sem redes sociais. Eu tinha muito aquele saudosismo do turismo, não é? Ou das viagens, que não é bem turismo, sem mapa e à descoberta, e eu ter que perguntar, ainda tenho um bocadinho isso, e depois desisto e acabo por ir ao telefone. E nessa altura queria um bocadinho isso, e queria estar um bocadinho no flow, sendo que eu sabia que eu queria passar por determinados sítios. Eu não sabia era o tempo que eu ia demorar. Eu achava que iam ser 6 meses, um bocadinho mais, acabaram por ser quase 2 anos, foram 20 meses. Pelo meio fiz coisas, trabalhei como voluntária, e depois deixei que aquilo se fosse desenvolvendo, e também foi o momento da minha vida em que eu aprendi a libertar um bocadinho dos planos e da organização e da estrutura a que eu comecei a trabalhar em hotelaria com 19 anos. E trabalhar em hotelaria implica uma estrutura rigorosa, e portanto foi um momento em que eu me consegui libertar um bocadinho dessa estrutura, desse rigor, e passar a ser um bocadinho mais fluida. Diz-me só outra coisa, Liliana, também para percebermos isto, porque é importante, porque os alunos muitas vezes, principalmente agora no curso de turismo, veem muito as áreas, a hotelaria, a restauração, a animação, mas isto, o líder de viagem, depois te tornaste uma líder de viagem, não é? Mas isto obrigou a uma bagagem muito grande em termos de cultura, de diversidade cultural, saber estar, porque tu começaste por um país que é um país de contrastes enormes, não é? E que, lá está, eu costumo dizer, há uma época para se visitar a Índia, temos que ter alguma maturidade para ir à Índia, não é? Porque é um choque cultural. E tu estavas sozinha e eras mulher, portanto, tudo isso te obrigou, se calhar, a alguns desafios extra, não é? Em termos de segurança, em termos, porque eu lembro perfeitamente de ler uma descrição tua, porque também convém dizer que tu escreves muito bem mesmo. Obrigada. E eu lembro-me de tu teres feito uma viagem de comboio, em que falas de um menino que te apareceu naquele percurso, portanto, porque na Índia também há vários níveis, não é? No comboio há vários preços, há várias categorias também, e tu contas essa viagem, e percebe-se que mesmo para ti, mesmo estando preparada e estando aberta a esta diferença, foi um choque muito grande. Eu lembro perfeitamente desse teu relato, e portanto tu acabaste por, isso não se ensina, ok? Isso não é aqui que ensinamos isso, podemos falar, e hoje em dia os alunos se calhar têm mais essa hipótese porque nós todos viajamos, não é? E portanto conhecemos outras culturas, mas há uns anos isso não acontecia, portanto imagino nessa altura de mochila que deves ter tido situações muito complexas, mesmo em questão de segurança, e que tiveste que desenrascar, podemos dizer assim, não é? Isso é que às vezes também, hoje em dia, os jovens têm as coisas tão organizadas, não é? Mesmo nós, em termos de professores, nós organizamos as coisas tanto que depois, quando saímos um bocadinho da zona de conforto, eles já não sabem ou têm mais dificuldade em abraçar esse género de desafios. Portanto, para ti foi realmente um começo um bocadinho diferente. Nunca pensaste em voltar? Não pensei em voltar. Sim, eu efetivamente depois dessa viagem grande, não é? Eu acabei por me tornar líder de viagens, e gostava de pegar aí em algo que tu disseste, que é realmente importante nós, enquanto... É uma profissão incrível de ser líder de viagens. O líder de viagens não é um guia, não é? É a pessoa que acompanha. Eu era líder de viagens para outgoing, portanto para grupos portugueses no estrangeiro. E eu desenhava o itinerário, e eu no local contratava guias locais, portanto às vezes confundo-se com o guia. E o líder de viagens é, no fundo, nós enquanto colegas, e tenho ainda muitos colegas de profissão nessa área, nós definimos um bocadinho como perito sem desenrascanço. É isso. E segurança, não é? Também é aquela pessoa que, se for precisar alguma coisa, está lá para nos ajudar. Pronto, essa questão é perito sem desenrascanço, e depois, que é assim uma expressão um bocadinho inventada, mas isso, é o que nós temos que conseguir fazer, e que é a parte que eu gosto mais, é esta, que é o conseguir levar, e era esta a minha intenção, as pessoas que viajavam comigo, as pessoas que viajam comigo, numa janela de tempo curta, encapsular de alguma maneira aquela cultura. Okay. E se tu fizesse uma viagem daqui à Índia e contratares um guia de nacionalidade indiana que fala inglês contigo, e que até consegues comunicar, mas ele não vai perceber o contraste que aquela cultura tem com a tua, porque ele não conhece a tua. Mas não.
E quando se tu levares alguém de cá, que conhece um bocadinho lá e consegue, eu enquanto portuguesa também não consigo, na Índia não consigo perceber tudo, mas passei tempo suficiente para conseguir, e estudei o suficiente, que também às vezes não é preciso viver 2 anos num sítio, não é? Exatamente. Às vezes é Tens de estudar. preparar. Preparei-me o suficiente para conseguir fazer a ponte entre aquela isso. cultura e a nossa, e expor as pessoas num determinado sítio a uma outra cultura, promovendo o não julgamento. Sendo que há coisas que nós vamos acabar por julgar na mesma. Sim. Eu costumo dar este exemplo que é bastante gráfico, que é eu gosto de promover a cultura e proteger a diversidade cultural e o património cultural, com exceções, não é? Eu, se for daqui à Mauritânia, eu não vou, porque é a tradição e porque é assim, eu não vou apoiar a mutilação genital feminina, nem vou levar um grupo de viajantes a irem ver uma menina a ser mutilada genitalmente, porque aquilo é cultura e portanto temos que apoiar. Também não nos cumpre sermos depois paternalistas e queremos nós dizer àquela cultura como é que tem que fazer. Sim, portanto, porque isso são muitos séculos. Há caminhos para lá chegar. Também não é com paternalismo, nem é ir ensinar nós, enquanto turistas, como é que se faz, mas podemos simplesmente não promover aquela atividade. E foi na Índia, então, voltando à Índia, que eu comecei a perceber, tipo, uau, isto realmente há realidades que... Isto não é um filme. E há realidades que nós não temos a menor noção, enquanto... Eu na Índia foi quando eu percebi que eu e tu somos a classe número 2 de pessoas privilegiadas no mundo. Há uma mais privilegiada do que nós. Nós somos mulheres brancas, europeias, com acesso à educação superior. A classe mais privilegiada do que nós são os homens. Homens brancos europeus, portanto, homens brancos europeus com acesso à educação superior que nos estejam a ouvir, vocês são a classe mais privilegiada do mundo. Claro, mas isso realmente é uma das questões que a igualdade de género, passaste por países em que realmente deves ter tido mesmo essa noção que há uma barreira que separa, lá está a questão das habilitações, da cor, a Índia tem as castas, não é? Portanto, acabamos por ter essa cultura ainda muito entranhada na sociedade, não é? Portanto, tu chegas assim sozinha, portanto, eu acredito que também, mesmo as pessoas de fora, tu eras a curiosidade, não é? Portanto, uma mulher branca, de mochila, agora se calhar já se vê mais, nós inclusivamente temos uma colega que faz também viagens sozinha e portanto já há muito mais, mas na altura não era muito frequente tu encontrares mulheres assim, não é? Portanto tu sentiste essa, portuguesas pelo menos. Pois, portuguesas, porque na nossa cultura nem tanto. Não, eu andei depois, mais tarde, eu tive 3 meses e tal na Índia, e depois no final eu já entrei assim em sítios mais off the beaten track, não é? Como se diz no turismo. No início eu até fui para Delhi, eu cheguei com uma mochila gigante, excessivamente grande para quem vai viajar, aquele medo que faltem coisas, não é? Cheguei com uma mochila gigante, com uma noite marcada num hotel em Delhi, uma cidade com 18 milhões, acho que é 18 milhões de pessoas. E há tudo, há viajantes, há mulheres, há homens. A questão das castas é logo visível, mesmo numa cidade grande é logo visível, e eu percebi, começou na Índia, não é? Este meu percurso, este meu privilégio, no sentido em que, até voltando atrás, nós somos as classes mais privilegiadas do mundo, os homens primeiro, as mulheres mesmo aqui, as mulheres vêm em segundo lugar, não é? E com o privilégio vem uma responsabilidade. E eu percebi isso lá, não é? E enquanto mulher também percebi isso lá. Nós tivemos acesso à educação superior, conseguimos falar inglês, alguns falam porque fizeram parte da Commonwealth, mas ainda assim muitos não é? Tenho acesso a uma profissão que me permite ser independente e ganhar dinheiro, e percebi que há milhões de pessoas no mundo que não têm isto. E enquanto mulher entendi que realmente fora da Europa e sobretudo em determinados países há mulheres que não têm voz. Não têm voz, não têm acesso a manifestar-se, a não ser que alguém lhes dê a sua vez para falar, elas nunca vão conseguir falar. Exatamente, isso é complicadíssimo depois também para nós de convivermos e de não conseguirmos muitas vezes também manifestarmos, não é? Não é fácil. Sim, o caso dessa história, desse menino foi... Eu até fiz um paralelo na altura que eu trabalhava no Marquês de Pombal em Lisboa e vivia no Príncipe Real, eu ia a pé trabalhar. E pelo caminho havia pessoas a pedir. E eu dava uma moeda aqui, outra moeda ali, e às vezes até já dava por obrigação, porque aquele senhor que estava no semáforo sabia que eu dava sempre. E eu às vezes já me sentia mal porque não tinha moedas ou não queria dar e atravessava para o outro lado da rua, porque parecia que era uma obrigação. E aquilo criava-me ali um conflito e eu nunca tinha percebido muito bem
porque é que eu ficava desconfortável com dar e desconfortável com não dar? Porque as duas coisas me faziam desconforto. Eu percebi isto tudo na Índia. Quando estou num comboio e entra uma criança de uma casta que é Dalit, que são os intocáveis, eles próprios, as próprias pessoas dessa casta acreditam que são impuros e que não são meritórios são a casta mais impura, Nada, que são, de portanto. nada. E, portanto, a criança, sei lá, acredita, não sei, isto não é inato, isto não é inato, isto Claro. aprende-se. Ela aprendeu que era impura e, portanto, ela entra no comboio e tira uma t-shirt e começa a limpar o chão, com a t-shirt em baixo. E as pessoas, os indianos, levantavam os pés e atiravam-lhe comida para o chão e ele comia do chão. Portanto, aquilo foi mesmo muito chocante. E aquilo demorou aí 5 minutos, a mim pareceram-me 2 horas, em que eu gelei, fiquei nauseada. Quando ele percorreu a carruagem, eu vi a minha vida toda. Pois. Todos os meus privilégios e percebi porque é que... Percebi muita coisa. Há muitas perguntas que continuam em aberto, obviamente, não fiquei iluminada ali, mas aquilo foi tão impactante ver uma criança pequena a limpar o chão com uma t-shirt e as pessoas a tirarem comida e ele a comer do chão. E o pior de tudo foi a minha reação, que foi, entretanto, ele chega ao fim da carruagem, ele vai embora, tenho que fazer alguma coisa. Foste-lhe dar dinheiro. E a minha reação de europeia, branca, privilegiada, foi levantar-me e lhe dar uma nota de dinheiro. E ele nem sorriu, olhou para mim assim com os olhos baços e saiu. E eu fiquei, aquilo era uma viagem longuíssima, que as viagens de comboio na Índia, 15 horas, 16 horas. A certa altura já não sabia onde é que estava, porque olhamos cá para fora e vemos Não vês nada, claro. E vês aqui os sinais em hindi, para não sabes ler, não consegues perceber onde é que estás. Aquela desconstrução toda, a desconstrução provoca a possibilidade, ou a maior permeabilidade, ou a maior disposição para questionamento. Também foi uma coisa que eu aprendi enquanto líder de viagens. Para uma viagem ser impactante para os meus viajantes e transformadora, a desconstrução ajuda a isso. A pessoa não saber muito bem que dia é, onde é que está, que horas são, não perceber bem o idioma, estar numa paisagem muito diferente daquela que é a sua habitual. Nós aí estamos mais disponíveis para... Já é tudo tão novo que eu também posso ser novo. Eu também posso ter coisas novas a acontecer dentro de mim. Eu estava tão desconstruída que depois dá-se aquilo e eu fico ali mais, não sei quantas horas a observar tudo o que tinha acontecido e a minha reação. E percebi que... Eu fui-lhe dar dinheiro porque eu estava a tentar comprar o meu desconforto, que era o que eu fazia em Lisboa. E no Porto, que é... E a reação das pessoas que estavam à volta? Riram-se de mim. Tipo, olha esta parvinha. Tipo, provavelmente o dinheiro vai para algum espécie de agiota, não é? É isso, se calhar nem chega lá, não chega nada, ou o miúdo não pode comprar nada, se calhar nem tem acesso a lojas, portanto Mas é a nossa reação. Comprar o desconforto. Exatamente. E eu percebi, então, aí, que eu sinto-me tão culpada, ou sentia-me tão culpada por... aqui em Portugal, não é? Por o privilégio e por fazer parte de uma sociedade em que há pessoas que dormem na rua e que têm que pedir, que eu tinha que comprar o meu desconforto. Exatamente. Eu não tenho culpa de ter nascido na circunstância em que nasci. E eu fiz o meu percurso e esforcei-me e tudo isso. De qualquer forma, na nossa sociedade, na nossa cultura e em todas, há pessoas muito desprivilegiadas. Algumas porque fizeram escolhas erradas nas suas vidas, outras porque foram vítimas de circunstâncias, outras... Mas o facto é que há muito desequilíbrio social. E eu sentia-me culpada. E, portanto, por um lado, não achava bem eu ter que dar dinheiro àquela pessoa, por outro lado, sentia-me mal porque aquela pessoa não tinha e eu tinha. E isto só se fez luz quando eu percebi o que é que eu tentei fazer com aquele miúdo. Que é, eu tentei comprar o meu desconforto. Que é, vou-lhe dar uma nota grande. Eu tenho uma nota, não sei, seriam 20 euros ou 30, não sei quanto é que aquilo era. Mas em vez de dar uma moedinha, isto é tão desconfortável que eu vou dar mais dinheiro. E percebi que o dinheiro de todo mundo não chega para resolver esta situação, não é? E se eu for dar a todos, a minha viagem, que é suposto durar 6 meses, na altura dura um dia, porque na Índia, enquanto em Lisboa eu cruzava-me com 3 ou 4 pessoas, na Índia tu sais numa estação de comboio, na estação seguinte e ficas a população pobre. No geral é assim, portanto. Pronto, se fores dar 20 euros a toda a gente que não tem dinheiro e que passa dificuldades, não acaba a tua viagem. Exatamente. E diz-me uma coisa também, em relação a essa desigualdade que tu tens entre as mulheres, tu já tinhas, eu também te conheço, portanto eu também já sei que desde antes tinhas essas preocupações, não é? Porque eu conheço daqui do ISAG, mas tu começaste então também a ter mais consciência dessa desigualdade e no fundo do privilégio que é no fundo vivermos numa Europa que mesmo assim ainda existem esses problemas todos, não é? Mas que não tem nada a ver com essa realidade, não é? Portanto também aí despertou-te mais consciência
para esse tema, não é? Sim, aí na Índia, essa questão das mulheres, sim, depois continuar, depois o que é que me aconteceu? Eu comecei na Índia, a minha viagem, pronto, essa viagem grande, da Índia fui para o Nepal, no Nepal fui para o Everest Base Camp, e fazer o trekking do Everest Base Camp é maravilhoso, não é? E eu achei a certa altura, eu não conseguiria, mas achei a certa altura, eu gostava de ter esta profissão, ser guia de montanha. E há um dia que eu estou no meu trekking e percebo-me são todos homens. Pois. Não há uma mulher, Sherpa, que é a tribo, não é? A etnia que guia ao Everest Base Camp, eu acho que não há uma mulher. Eles são todos homens. As mulheres não têm acesso à profissão. E eu começo a tentar perguntar porquê. Não, elas não gostam. Elas preferem ficar em casa a tomar conta das crianças. Elas não gostam. Elas preferem. Pronto, e entretanto vão apercebendo que ao longo do tempo, isto converteu-se uma volta ao mundo, depois acabei de ir da Ásia. Eu penso que tu depois fizeste a Ásia, depois vieste fui para a América Latina. Pois, exatamente. E apercebo-me que ao longo do tempo estou a colecionar muitos amigos e contactos e pessoas com quem eu aprendo muito, homens. Porque as mulheres não estão lá. As mulheres não exercem profissões, não podem comunicar-se. Na América Latina mais, porque eu falo espanhol, e eu fui para a Guatemala primeiro, e 80% da população na Guatemala é indígena, e falam línguas nativas, portanto não espanhol ou falam mal espanhol, mas conseguem comunicar de alguma maneira. Portanto, na América Latina eu começo-me a perceber, porque eu furo o esquema e vou tentar falar com a senhora que está lá enfiada atrás e eu até consigo comunicar com ela porque temos aqui uma língua um bocadinho em comum. A não ser assim, na generalidade no mundo, a trabalhar no turismo, este tipo de países vão ser homens. Os guias, os motoristas, ou aqueles que têm a disponibilidade para ir beber um copo. Para ter porque até posso ter apanhado uma guia mulher de um evento qualquer, num percurso qualquer, numa coisa que eu fiz. Mas pronto, acaba e ela vai embora. Enquanto o homem tem mais disponibilidade para ficar ali, beber uma cerveja ou fazer uma coisa qualquer. Portanto, comecei-me a perceber que é subliminar, mas não é assim tão subliminar, que eu não conseguia acumular contactos com mulheres. Se calhar é porque eu sou uma mulher e eles estão a fazer flirting. Não, é simplesmente porque há muito menos mulheres a trabalhar e as que estão a trabalhar e com muito menos disponibilidade para depois estar a fazer ali algum tipo de sociabilização, ou porque há o estigma delas terem medo, que se achem que elas estão a fazer flirting ou que estão a exibir-se ou que estão disponíveis, e portanto as mulheres são muito mais fechadas a trabalhar nestas profissões. E tu depois acabaste os teus 2 anos, acabaste no México, não foi? Sim, eu depois passei. Pronto, eu ao longo deste período eu fiz esta viagem que é de sonho até para muitos alunos ou para muitos jovens, que é vou à descoberta. Nós já temos alguns, é engraçado porque eu até estava aqui a pensar, eu já tive alguns alunos que foram para a Tailândia também fazer voluntariado. Hoje em dia já é muito mais comum, mas não como mesmo português, assim como tu, é mais complicado. Conheço alguns, mas até porque viveram em determinado país e depois se tornaram líderes de viagem, porque realmente é preciso essa questão da segurança, porque muitas vezes estes países, o que é complicado são as diferenças culturais, muitas vezes, porque o desconhecido às vezes mete medo, não é? Mas não quer dizer que até às vezes são estigmas que nós vamos colocando na nossa cabeça, ou que vêm porque na Índia é isto ou aquilo. Uma pessoa pode ser assaltada em qualquer lado, não é? Mas a verdade é que já temos muito mais alunos que querem isto e têm curiosidade, por isso é que eu também quis trazer de cá, porque faz, em termos de enriquecer e realmente de ganhar maturidade, eu acho que é a melhor forma, porque tu vais passar por uma série de campos quase de batalha, de treino, não é? De treino, exatamente. Sim, pois, eu já não sei. Estavas a falar no percurso que fizeste, portanto, os países em que foste. Sim, depois ao longo exato, já me lembro. Eu fiz a viagem assim de sonho, de ir conhecer coisas, mas a certa altura acontece-me a mim e às pessoas que eu fui conhecendo, é um bocadinho transversal, farta. Nós mudamos, primeiro fisicamente cansa, não é? Estamos a mudar de sítio, não estamos em hostels ou em hotéis, nunca é a nossa comida, nunca é a nossa cama, são sempre pessoas novas, estamos sempre a apresentar. Agora mudo 2 dias, estou em Bangkok. De Bangkok vou para Chiang Mai, no norte da Tailândia. Fomos para a Tailândia. São 12 horas de comboio. São só 12 horas, mas todos os dias enfiar com 12 horas de comboio. Outra cama, outro hostel, chegamos lá. Então, tu és de onde?
Oh, Liliana, acho que tu fizeste na altura uma reportagem com as camas onde tu dormias. Sim, Foste tu, não sim, foste? fiz. Eu lembro-me disso. Publiquei tipo as É, camas do último mês, depois ou temos dos que. últimos 2 meses. É isso, eu lembro-me disso porque tu colocaste isso e eu achei interessantíssimo, porque é assim, normalmente, e mesmo os alunos aqui, quando pensam em hotelaria, mas hotelaria, Não, como mas tu agora estás, que depois vamos acabar aí, mas ligado a um hotel, não é? Que realmente é de categoria superior. Agora tu não andaste, não, porque a eu tua estava a viagem gerir não um foi budget, essa. andava a Pois, gerir um budget e, claro. portanto, pronto, e na altura eu publiquei as camas todas, mas pronto, levas com 12 horas até Chiang Mai, chegas lá e chegas a um novo sítio, até a um hotel ou um hostel, o que seja, mesmo que vais para um hotel luxuoso, então quem és? E tens que apresentar outra vez, só não sei quem, e vais O que para é que onde andas a amanhã? fazer? E a certa altura isso farta, e depois chegas a um sítio novo, não é? Da Tailândia e Laos. Então e aqui o que é para fazer? É uma queda de água muito bonita, e é um templo budista e um Buda deitado, e depois é igual em todo É lado. tudo É a queda igual. de água, é o templo budista, é o Buda. E farta. E então, a certa altura, eu perdi um bocado, já não sei, eu queria ver o mundo todo assim, e depois não tenho energia para mais. Já vi 50 quedas de água, não quero mais. Os templos E isto. farta, mas É, depois não te faz sentido, então agora vou sair daqui para ir não sei para onde, que é completamente diferente, não é? Então agora vou ver natureza, vou para os Estados Unidos. Não, estás no Sudeste Asiático, já que estás ali, vais seguir a viagem. claro. E a viagem, a paisagem é consistente. Ela não muda Pois drasticamente de um não, momento para o outro. Portanto, a certa altura farta-nos, cansa. cansa. E as pessoas e tudo isso. E então eu comecei a ficar mais tempo em sítios. E comecei então a fazer os retiros e os wellness retreats e os cursos e o de yoga e o de mergulho. E conheci na Índia, ainda tinha sido na Índia, conheci um casal que tem centros de retiros de yoga, de formação de yoga e meditação e tal. E eles acabaram por me convidar. Eu, enquanto profissional de turismo e como hoteleira, isto é um bocadinho... faz um bocado parte da personalidade, e eu acho que se calhar muitos alunos vão se identificar com isso, que é, nós acabamos por ser personalidades congregadoras e que acabamos a organizar coisas, não é? Claro. E então eu, ao fim de uma semana num sítio, já era eu que organizava a hora de jantar, ou se fizéssemos a noite Já não está sei o no quê. sangue. E se hoje fizéssemos a noite da t-shirt rasgada? Não rasgas uma t-shirt, não há t-shirt branca, rasgas uma t-shirt. E se fizéssemos amanhã, e se fôssemos todos, olha, amanhã eu vou sair e vou alugar uma scooter, quem é que quer? Então já estou eu a alugar scooters para 15 pessoas. Começaste a fazer parte da A organização. organização, pronto. E sobretudo no sítio onde estava, porque é que não põe aquele rochodos quentes ali, que assim o pequeno almoço já não embarrila? Olha, porque é que a senhora quando entra de manhã não lava logo os lençóis, porque assim à tarde já estão secos, porque à noite estão meio úmidos? Pronto, e eles viram isto, não é? E acabaram por me convidar para ir fazer uma consultoria no espaço deles. Não era uma consultoria, era para ficar a tomar conta do espaço deles enquanto eles saíam na Guatemala. Eu, quando os conheci na Índia, eles tinham um espaço na Guatemala e estavam sempre em contacto com o espaço, que era um centro de retiros. E eles estavam sempre em contacto com o espaço porque estavam coisas a correr mal. Okay. E eles perceberam, da próxima vez que nós sairmos, temos que ter aqui alguém. Queremos desligar. E então acabaram por me convidar para ir para a Guatemala. Um mês depois ligaram-me a dizer, lembras-te de nós? Nós vamos voltar a sair do nosso sítio na Guatemala e gostávamos que viesses cá a tomar conta disto. E então foi assim que eu fui da América Latina para a Guatemala e acabei por ficar lá imenso tempo. E eles depois, eu estive lá um mês, depois eles prolongaram mais um mês, depois eu fui para o Peru e voltei para lá mais um mês e acabei Foste ficando. a gerir o espaço deles. Mas é interessante essa questão que tu estás a dizer, porque inconscientemente ou conscientemente, tu nunca te desligas da tua área base, que é, no fundo, a hotelaria que vinhas daqui de trás, até foi útil. Portanto, eu costumo dizer que nós podemos levar sempre um bocadinho de nós, não é? E quando mudamos, conseguimos sempre arranjar maneira de complementar e de, no fundo, enriquecer a nossa experiência, porque ajudou-te a hotelaria, no fundo, o que tu libertaste, não é? Porque da rotina da hotelaria e dos horários e daquela confusão toda, mas tu depois até te foi útil Sim, exatamente, isso é muito eu diria interessante. que é até mais gestão, é aquela característica de ser gestor, É isso. que é de organizar coisas, e pode ser num hotel, pode ser porque aquilo depois não era um hotel, e depois, como líder de viagens, a principal característica também é ser um bom gestor. Claro. É gerir tempo, é gerir budget, Exatamente. é gerir expectativas São das pessoas. ferramentas que hoje em dia até falamos muito disso, não é? Dessas gestões todas e que até inclusivamente temos, por exemplo, eu conheço o currículo que tu tiveste, não é? Que tive o mesmo e sei o que temos agora, por exemplo, aqui no ISAG, nós agora preparamos muito mais os alunos para essa realidade. Temos mais acesso a tudo, não é? Agora, realmente, tu
podes sempre ir buscar qualquer coisa que te vá enriquecendo o percurso. Portanto, isso acaba por ser interessante também para os nossos alunos perceberem que mesmo que tu deixes a tua área, depois podes ir sempre buscar alguma coisa. Sim, não se Exatamente. desperdiça nada do que se aprende. E melhorou já agora o retiro em termos Sim, de... sim, muito, muito. Eles quando voltaram, eu estive a fazer formação. Pronto, então coisas importantes também aqui, que é, nós ingressamos no mercado de trabalho em Portugal e vamos trabalhar à partida, somos licenciados, não é? Então à partida, num determinado momento vamos estar a gerir pessoas. É um passo, é um Claro. passinho e é curto. Ok? Também é bom que os alunos percebam isso, que eles podem ficar a vida toda como operadores, claro que sim, Exatamente. mas com esta formação têm a oportunidade de acabar a gerir pessoas e é um passo curto. E gerir pessoas tem aqui determinados desafios. Claro. Mas em hotelaria ou em turismo nós acabamos a gerir pessoas de muitas nacionalidades, porque estamos a gerir clientes. Claro. Nós estamos a geri-los. Exatamente. Eles estão-nos a comprar um serviço, nós estamos a gerir expectativas deles, Tudo, o dinheiro que eles nos exatamente. deram. A partir do o espaço que nós temos pode ser nosso ou terá um dono, e estamos a gerir também coisas do dono e estamos a gerir uma equipa. E é muito diferente gerir uma equipa aqui e gerir uma equipa na Guatemala ou gerir uma equipa na Indonésia, depois como acabei por fazer. E então lá acabei a dar formação. Lá o que faltava à equipa que eles tinham lá, na verdade, era formação. E era formação às vezes básica, às vezes de uma determinada lógica, porque culturalmente aquela cultura e outras não têm ou não tiveram as mesmas, não foram expostos à mesma realidade que nós fomos e não tiveram as mesmas necessidades. Exatamente. Uma cultura de um país tropical, africano, latino, em que a natureza é tão abundante, a necessidade aguçou o engenho, não é? Claro. Teve menos necessidade de se organizar e de se estruturar, porque há o inverno rigoroso e a casa tem que ser construída desta maneira. Não, ali, pronto, hoje foi pior com bananas e apanha e a natureza dá. Têm sempre, porque têm muita... A natureza é a favor deles. Pronto, são muito menos estruturados e depois tipo, a educação também é um bocadinho diferente, estão menos habituados a determinados rigores, têm outras vantagens. E também a necessidade, deixa-me só também aqui refocar a questão, por exemplo, em Cabo Verde eu também ajudei ao crescimento de um hotel e, por exemplo, fazeres compreender à população que se cair um pão ao chão, os funcionários, que esse pão não é para se colocar na mesa, para eles, porque passam fome muitas vezes, não faz sentido nenhum e, portanto, nós temos que perceber isso e realmente a primeira coisa que devemos fazer quando chegamos a um país desses, e agora aqui temos essa realidade porque temos muitos turistas, não é? De várias nacionalidades, é tentarmos, não é só sabermos o que é nosso para promovermos, é conhecermos a realidade deles para depois então conseguirmos também, o que tu dizes, fazer a ponte cultural, entre essas culturas. Portanto, isso também é interessante. Agora, tu tiveste nessa parte de consultoria e de apoio em hotéis também períodos grandes, portanto, conseguiste perceber muito mais essa realidade. Sim. Pronto, então, estes períodos longos que este retiro levou-me a prestar este serviço na Guatemala. Da Guatemala conheci uma pessoa que tinha um espaço na Costa Rica, da Costa Rica e entrei assim um bocado a fazer este trabalho. Procurei também entrar em Portugal nesse mercado, é um bocadinho mais difícil, com os Airbnbs é um bocadinho mais difícil em termos, foi pelo menos para mim um bocadinho mais desafiante em termos, enquanto na Ásia e na América Latina eu acho que a relação com o dinheiro é um bocadinho diferente e um professor de yoga e a esposa é surfista ou ele é surfista, ela é professora de yoga, então abrem facilmente um negócio numa área que não dominam. Exatamente. E portanto depois precisam de todas as consultorias e mais algumas. Aqui mais dificilmente alguém que não é de uma área profissional envereda por aquilo e portanto os nossos profissionais são mais qualificados. Claro. Na verdade são menos flexíveis, mais rígidos, menos criativos, mas são mais qualificados e portanto não precisam assim tanto. Não se faz tanto brilharete aqui a fazer uma consultoria do que nesses países que realmente precisam muito mais, não é? Sim, os proprietários eram americanos e australianos, mas pronto, são pessoas... Mas também tem a ver com o mindset das pessoas, sim, porque eles entram no negócio. Eles entram nos negócios, mas depois, desde que tenham alguém de confiança, delegam. Aqui nós não somos aqui não é tanto assim. Portanto, não estava a ser tão fácil entrar aqui, mas tive aqui alguns clientes também a fazer essas consultorias em restauração. Eu especializei-me em food and beverage e na escola de hotelaria a minha formação foi a da área da restauração. E, portanto, também fiz aqui algumas consultorias em restaurantes e depois acabou por surgir a possibilidade de me tornar líder de viagens.
com precisamente um itinerário na Guatemala. Por conhecer o destino, acabei por ter a possibilidade de desenvolver um itinerário para portugueses no estrangeiro. Mas estavas lá quando te surgiu essa Eu oportunidade ou já estava cá, tinhas... conheci cá. a dona da primeira agência para a qual trabalhei, conhecia cá. Entretanto, depois mudei para uma outra agência, para a Landscape, e tive outros destinos, tive a Malásia, tive Marrocos, Tu iniciaste na Nomad, não foi? não, Não? na da Wanderlust. Ok. Da Wanderlust. Porque eu lembro-me de em Aveiro, numa feira, ter visto a tua cara num catálogo. Sim, na da Wanderlust, Deve era ter da sido Wanderlust. isso, lembro-me disso. Depois estive com a Landscape e acabei por, durante algum tempo, conciliar isto. Fazia as consultorias, também trabalhava com eventos, alguns eventos conscientes, aqui relacionados com dança, yoga, alguns em Portugal e na Europa, e estava assim a organizar a minha agenda, a fazer tour leading e a fazer estas consultorias, e estava assim organizada até... E em termos, porque assim, tu no fundo atravessaste várias fases do turismo em Portugal, não é? Portanto, tu começaste na altura, quando acabamos, 2005, por aí, ainda não havia este boom, nem pensar do turismo, não é? Eu na altura, eu também como guia tinha essa noção, fazia uma visita de vez em quando e era tudo muito mais fácil. Depois quando tu vais começar com esse projeto e a trabalhar como líder, já começas a ver os portugueses a viajarem muito mais, não é? Sim, Portanto, sim. muito mais, e a perceber-te isso, e se calhar depois quando tu vais terminar, eu lembro-me no Covid de ver uma notícia tua, não é? Que estavas fora, não é? E que ias regressar. Portanto, tu depois, quando vens para Portugal, definitivamente, não é? Vais ter uma realidade completamente diferente em que ficas sem trabalho, não é? Que não, Sim. nada funciona, não é? De repente, é assim, o que é que eu vou fazer, não é? Certo. Isto é uma coisa curiosa que é, eu desse tempo que estive fora, então a minha formação é esta, não é? É turismo, trabalhava em hotelaria e portanto eu estava fora de Portugal e em Portugal, ia pondo um pé fora e um pé dentro, e este boom, eu saí do Porto, acho que foi em 2010, o Porto em termos de turístico ainda era meio sazonal na altura, ainda Lisboa já nem tanto, já não, mas o Porto ainda era muito sazonal. Muitos hotéis a abrirem e eu já estava em Lisboa, depois fiz este percurso e enquanto eu andava cá e lá, cada vez que eu punha um pé em Portugal e falava com alguém da minha área profissional, não, algum ex-colega dizia, mas olha, vai abrir um hotel não sei onde, não queres enviar o teu currículo, olha, estamos a recrutar uma pessoa para eventos, e eu, não, mas eu não quero, eu quero mesmo trabalhar de forma independente, eu estou a gostar do que estou a fazer. Mas havia muito, nós, profissionais desta área, éramos muito apetecíveis. Éramos e somos, mas muitíssimo. 2019, aquilo eram convites para trabalhar mensais, não é? Hotéis e 2020 estava organizado para ser o meu ano mais espetacular em termos de viagens e de consultorias e aconteceu o Covid-19. E eu voltei e tive uma semana em abril que todo o meu trabalho do ano foi cancelado. Regressei a Portugal. Não tinha casa aqui. Março foi aqui começou em Portugal, mas vocês lá chegou mais tarde. Sim, mas eu voltei em abril. Já voltei via Espanha, mas vim para cá. O meu pai tinha ficado doente e eu queria estar perto da família, não sabia se ia ficar lá fechada há muito tempo e vim. E tive uma semana em abril que me ligaram todos os dias a cancelar as viagens e as coisas do ano. Aí aquilo foi assim um ano um bocadinho estranho, um bocadinho atípico. E eu dei por mim numa área profissional que de repente tudo o que eu sabia fazer não só não estava a recrutar, como era proibido. Claro. Não se podia fazer eventos, não se podia viajar e os hotéis estavam fechados. E então eu passei de estar numa área profissional super apetecível como aquilo que eu faço profissionalmente e sou boa a fazer é proibido fazer. De repente não serve de nada, não é? É proibido. Todo. É que nem é às vezes, não é? Que eu saí de moda, esta área profissional. Não se pode. Não se pode viajar. Foi muito estranho. Foi muito estranho mesmo. E foi muito estranho mesmo. 2021, depois de lá retomou de forma muito organizada, em que eu para ir para a Malásia tinha que fazer a quarentena dos 15 dias antes num hotel sozinha, ninguém queria viajar, os poucos que queriam, uma viagem que era suposto ter para 11, iam 3, a viagem com 3 pessoas já não é rentável. Já não é rentável, exatamente. Então tínhamos que cancelar, então mudas para uma data, mas esses 3 agora já não podem. Andávamos ali com as agendas para trás e para a frente, acho que foram 8 datas abertas para Marrocos, com a viagem confirmada e não conseguíamos sair, porque Marrocos não chegou a abrir. Fiz um retiro nos Açores, que eu também trabalhava, apoiava retiros, fazia a parte logística, fiz um retiro nos Açores, uma dificuldade também gigante, teve que se mudar a data 2 vezes, e as vacinas que era preciso tomar, e os testes, e o Covid, e depois aquilo era na Fajã de Santo Cristo,
em São Jorge, e nós tínhamos que fazer uma caminhada a pé, porque ao terceiro dia em viagem tínhamos que ir fazer um teste de Covid. Exatamente, Então já implica, a viste. meio do retiro, sair do retiro e Para da fazer os Fajança ao sai a testes. pé para ir fazer um teste para Exatamente. voltar. Fazer outra. E 2021 foi assim, muito desorganizado, a ponto de eu nessa altura achar que era mais conveniente para mim voltar a ingressar numa área mais estável e com mais segurança, e foi quando voltei para a hotelaria, E no início de voltaste para a 2020. hotelaria. Mas antes de voltarmos à hotelaria também, estiveste ligado a um projeto da Escola de Hotelaria. Isto também é interessante para os nossos alunos, uma vez que muitas vezes aparecem estes concursos, e vais explicar um bocadinho como é que isso funcionou. E muitas vezes nós tentamos, porque são experiências diferentes, são a forma de cresceres e de realmente aprenderes, não é? E tu tiveste essa experiência, foi antes ou depois de vires? Quando é que... Foi depois, precisamente depois. em 2020 estava em casa parada, não é? Estávamos todos, eu não sei o que aconteceu aos alunos, as pessoas da nossa área profissional estávamos todos ali um bocado todos. parados, e surgiu um concurso da Escola de Hotelaria muito interessante, do Turismo Portugal, na verdade, aquilo decorre na Exatamente. Escola de Hotelaria, mas é do Turismo Portugal, que se chama Tourism Explorers, e que são dois concursos, uma fase chama-se Ideação, que é para o desenvolvimento de ideias de negócio, e o outro chama-se Aceleração, que é para negócios que já começaram, para levarem ali um boost. E eu concorri com uma ideia de negócio, eles acabaram por me juntar a uma outra pessoa com quem fizeram ali um match com uma outra mulher, e nós ganhamos nesse ano então a Ideação no Porto, e surgiu daí um projeto que se chama neste momento For Women, era Portugal for Women, mas estamos a transformá-lo. Basicamente é um projeto para empoderar mulheres através das viagens, precisamente. Portanto, a tua Então, experiência de trás veio mais uma vez... sim, fui buscar isto, e então a ideia é encorajar mulheres a viajarem, porque, ou solo, não é? E fazer a viagem customizada e entregar, e a mulher vai e viaja, ou grupos de mulheres, e também optar por guias mulheres, aquela questão toda que estávamos a falar, não é? Exatamente. No sentido de empoderar e de continuar ainda a ser uma classe menos favorecida, e portanto continua-se a justificar. A única forma de equilibrar é se nós pusermos um bocadinho mais energia ali, não é? Exatamente. Tens uma coisa que está aqui, outra que está aqui. E diz-me uma coisa em termos portanto, de impacto. Claro que esse projeto foi falado, porque eu também me lembro de ver algumas imagens. Vocês realmente andaram com o projeto para a frente, mas há algumas dificuldades depois aqui em Sim. Portugal em implementar essas ideias, não é? Portanto, também, mais outra vez, se calhar, vem-te um bocadinho, quem não te conhece, é uma loucura, se calhar, ou não é? Não se tem essa Bocadinho noção. isso. Nós ainda não pusemos o projeto na rua este ano, no próximo ano, 2023, vamos arrancar com algumas coisas. O primeiro motivo é um motivo pessoal, que também é importante os alunos perceberem. A minha sócia estava grávida na altura, a bebé já nasceu, ela agora já está com outra disponibilidade. E segundo, estes projetos implicam dedicação de tempo e, portanto, para um projeto avançar, e dinheiro, um investimento financeiro também. Portanto, para um projeto avançar rapidamente é preciso injetar lá dinheiro e tempo. E eu, enquanto profissional de uma outra área, eu não posso, já fiz isto uma vez na minha vida, não posso despedir outra vez para me dedicar a isto. Há sempre estes constrangimentos, não é? Que por muito que uma pessoa diga, até se consegue, mas realmente depois com o tempo tu tens contas, tens uma vida, portanto acaba por ser... Não dá para largar. Não há estabilidade, não é? E portanto demora-se um bocadinho mais a pôr as coisas a andar. Também aqui na nossa realidade fomos confrontadas realmente algumas vezes. Primeiro, é muito interessante porque quando vamos procurar investimento, capital de investimento, investimento de risco, a esmagadora maioria das vezes o nosso público, o nosso interlocutor são homens, e nós temos que explicar a um homem porque é que temos um projeto para empoderamento feminino em Portugal. Mas em Portugal, quer dizer, se estivéssemos a falar nisto na Índia, como estávamos a falar na Índia, mas em Portugal não é tudo igual, não é bem tudo igual, sabe? E nós temos que estar ali a explicar. E depois é essa questão, não é? Às vezes, olha, só o facto de estarmos a ter esta conversa já justificar a necessidade deste projeto. Há menos mulheres com vontade. As mulheres acham que não podem viajar sozinhas, acham que é inseguro, acham que isto ou aquilo. As mulheres, enquanto profissionais de turismo, acham que não vão progredir tão rapidamente, ou acabam por não progredir porque acabam por dedicar mais tempo à família, não é? As mulheres com crianças acabam por ser elas que estão mais dedicadas a ir buscar o bebê, ou aqueles períodos de ausência por maternidade.
então a mulher não evolui tão rapidamente porque teve ali um ano que teve de baixa e teve a acompanhar a criança e o colega passou-lhe três lugares à frente. Isto continua a acontecer. Isso acontece muito. Isto continua a acontecer e, portanto, continua a justificar-se. E se nós temos que explicar isto... Também é cansativo voltar sempre a... É explicar, não é? mas às vezes a resposta já era, olha, eu agradeço a sua pergunta porque isto já justifica o projeto, já está. Não é? Só pelo facto de não perceber que há aqui uma desigualdade já justifica. Mas tens ideias, portanto, disseste no próximo ano, portanto, tens ideias para avançar com o projeto, com a ideia e se calhar alargar isto depois até a outras mulheres e outras realidades, com a tua experiência. Sim. A ideia é nós oferecermos viagens para mulheres. A segurança, se calhar depois também usares a tua experiência de líder para... Pronto, viagens desenhadas por mulheres para mulheres. Pois. E em Portugal e fora de Portugal, a ideia é esta, nós podermos oferecer isto e empoderarmos negócios de mulheres com isto. E aqui a ideia é isso, claro que é usar a minha experiência, a nossa experiência, nós somos duas de momento, a desenvolver um produto que seja adequado e, sobretudo, chamar a atenção para o tema de, sim, justifica-se. Da igualdade e, no fundo, também, porque acaba por ter a questão da sustentabilidade, tens as áreas que tu gostas todas, não é? Da diversidade, sim. Também é interessante. E depois, então, como é que tu vais, agora, vamos ao atual, ao momento atual, como é que tu vais chegar ao cargo que tens atualmente, outra vez? Liliana, Palácio da explica, Freixo. sim. Pronto, então, no final, isto é também importante perceber-se que neste trabalho de líder de viagens e neste trabalho de consultoria, a organização é muito antecipada. Okay? Quando uma pessoa decide, vou trabalhar de forma independente, eu era trabalhadora independente, eu desenvolvia as minhas viagens, as agências vendem, nós recebemos os grupos, mas somos freelancers. Isto implica uma antecipação grande e um compromisso grande. E em 2021 era necessário dar datas para 2022. Perante toda aquela instabilidade que nós estávamos ainda a viver a meio de 2021, confinados, em Covid, eu achei por bem em 2022 não dar datas, porque se eu dou datas, depois fico com as datas bloqueadas. Claro. E fico com as datas bloqueadas, tenho aquele compromisso para com o cliente, com a agência, com o cliente, e portanto depois não vou fazer outra coisa, não é? Então eu achei por bem começar-me a despedir desta função de líder de viagens e de freelancer, de consultora, assumir meus compromissos até ao final do ano, que tinha ainda todos os organizados, não é? Quem é que não teve em 2021? Fiz aqui o que pude até ao final de 2021 e depois decidi em 2022, no início do ano, o ano passado, começar outra vez à procura de um trabalho estável em hotelaria. E foi fácil, não foi? Voltares à hotelaria? Não foi fácil voltar à hotelaria. Não foi fácil para ti, mas foi fácil tu arranjares quem quisesse que tu voltasses a trabalhar. Sim. Isso é só para também deixar aqui essa ideia, porque muitas vezes também ao longo da vida nós vamos passando por várias etapas, não é? São fases diferentes, mas a verdade é que quando nós somos bons acabamos por, não é? E é o teu caso, porque tu em tudo o que fizeste sempre tiveste o tal foco que tu dizes e portanto não foi fácil para ti, imagino, porque eu quando vi que tu estavas como diretora do Palácio, eu disse, bem, o que é que aconteceu para agora termos a Liliana outra vez de volta ao Porto e a esta realidade? Mas, portanto, para ti deve ter sido um processo bastante complicado e deve ser mesmo assim, porque deve haver dias, não é? Deve haver dias que em todas as funções. Foi do início de 2022, realmente a hotelaria estava interessante, estava a recrutar. Claro. Eu decidi ficar no Porto, porque sou daqui e já não estava fixa em Portugal aqui há algum tempo, e porque não, então, o hotel mais emblemático da cidade, não é? Claro. Se é para fazer, vamos fazer isto em grande, e o Grupo Pestana, que é o maior grupo hoteleiro nacional, e aproveitar aqui a oportunidade para, então, vamos entrar numa cadeia grande e perceber, aprender muito também. Eu acho que aprender faz parte da vida e é uma coisa que eu quero continuar a fazer ao longo da vida. Notaste muita diferença quando voltaste em termos de realidade? De turismo sim, mas em termos de operações, Muito francamente, eu tive 7 anos afastada da hotelaria. Pois, por isso mesmo é que eu 7 pergunto. anos. E estive a fazer outras coisas, mas hotelaria pura e dura, assim, gerir um PNL de um hotel, aquele que se aprende nas aulas de gestão hoteleira aqui. Tive 7 anos afastada. Sendo muito franca, nem tanto. Não? O que eu notei mais, mas eu tinha saído do Porto há mais de 7 anos, há 10. Claro. Portanto, tive 10 fora do Porto. O Porto estava mais internacional até em termos de staffing.
Ok. Portanto, em Lisboa já tinha apanhado muitos estrangeiros a trabalhar, até aquelas funções menos qualificadas, copas, os outsourcings de housekeeping e tudo isso. No Porto não havia muito, e agora neste regresso o Porto também com muito mercado internacional a trabalhar. Depois, os ADRs, os preços médios do quarto, Claro, muito mais altos, muito mais altos, não muito tem mais nada a ver, altos, não muito é? mais altos. O cliente muito qualificado, Muito portanto, mais exigente também. mais exigente, a questão do reviewing, que é ao minuto aquilo, não é? Pois. Correu mal agora o almoço, meia hora depois está na internet. Claro. Antigamente Isso tem não ia para lado um nenhum. impacto muito, muito grande. Não? Imediato. É, Antigamente não ia exatamente. para lado nenhum, depois quando eu saí ia para a Booking, mas depois do check-out agora é 20 minutos depois já está na internet, ou o cliente está a almoçar e já está na internet que não está a gostar do almoço. E portanto isso... Isso é perigoso ao mesmo tempo, não é? Isso ao mesmo tempo é perigoso. Portanto, se calhar a parte do digital é que foi uma... Foi, embora tu tivesses acompanhado isso, não é? Porque sim, noutras áreas. Noutro contexto, mas se calhar isso em termos de hotelaria é o que é mais, Chegou aos hotéis mais isso. visível, não é? Chegaram aos grupos do WhatsApp, que também não Claro. tinha, quando, portanto, as pessoas a comunicarem por grupos do WhatsApp, as equipas, que é Exatamente. curioso, não é? Toda a gente com os telemóveis, toda a gente, há bocado estávamos a falar sobre isso, não é? O ter o telemóvel, o número de telemóvel do diretor do hotel, que é a minha função, ou da E da professora, professora, exatamente. era uma coisa reservada a poucas pessoas. Agora toda a gente Exatamente. tem o número de A telemóvel de toda a gente. proximidade, a pirâmide achatou, não é? Achatou-se, o que é curioso, Exatamente. não é? Então as pessoas ligam e achei isso muito curioso. De resto, para mim tem os desafios de voltar a ter uma estrutura grande. Tua organização, não é? Sim, uma estrutura grande a quem eu reporto, e nós temos um budget rígido em termos de o que se pode gastar, o que é que se tem que faturar, e esse Exatamente. desafio, portanto, voltei a ingressar ali numa estrutura intensa, e é muito Exatamente. um grande sítio para aprender, um grande sítio para colocar Claro. em prática tudo o que se aprendeu e mais aprendeste. alguma coisa, e mais um par de botas, ali é preciso. Exatamente. Tudo o que se aprendeu Pois e é. mais um par de botas é preciso. E de qualquer forma vejo ali como um grande privilégio de E no estar. fundo tu consegues, claro que isso até acaba por ser uma pergunta um bocado óbvia, mas tu consegues perceber hoje em dia estes anos todos e estas tuas passagens, portanto, embora eu tive ao fim de acho que 10, 14 anos, eu não sei há quanto tempo é que não te via, mas já há Há muito uns anos, tempo, sim. e estás na mesma, não é? Obrigada. Mas em termos de personalidade, tudo isso foi uma bagagem, não é? Que te leva a que hoje sejas assim e se calhar mais ponderada em algumas coisas, porque eu também me parece que estás mais Mais calma, calma, sim. portanto aí há muito yoga e Sim. muita meditação, mas nota-se isso. Agora, o que é que tu achas, se eu te perguntar assim, o que é que tu mais gostaste, portanto, desde que saíste, deixaste a porta do Isago, ok? Até agora ao Palácio de Freixo, o que é que tu achas? Consegues dizer o que é que realmente a tua paixão? Sim, tudo o que me aproxime de preservar então a diversidade cultural que este planeta tem, e o mais próximo disso foi o liderar viagens. Ok, Não é a única coisa, não é a única forma de o fazer, mas foi a liderar viagens que eu me senti mais próxima dessa missão, com maior propósito. e diz-me outra coisa, porque é um dos temas que nós aqui agora nas unidades curriculares desenvolvemos e falamos muito, a sustentabilidade. Tu consegues, por exemplo, agora que estás numa estrutura mais rígida, mais... Portanto, tens no fundo uma forma de trabalhar diferente, não é? Tens que dar cartas e tens que dar, no fundo, tens que mostrar, não é, o teu trabalho. Tu consegues usar em prol da sustentabilidade, introduz ideias diferentes, consegues fazer isso? Sim, é possível fazer. Eu acho que nós aqui, hum, em Portugal, que até estamos robustecidos nesse sentido. O que é que acontece? Eu estou num hotel grupo. O que é a identidade cultural? A identidade cultural é de um país, se calhar de uma região aqui em Portugal, não é? Claro. E nós temos muito património cultural da humanidade, a Unesco ajuda muito a preservar a cultura. Vendemos cultura e, portanto, também há um interesse político e há uma volta disto. atenção em preservar a nossa identidade. De qualquer forma, eu estou num hotel que pertence a um grupo. Portanto, o Grupo Pestana tem 109 hotéis. Há imensas coisas que têm que ser uniformizadas. Estamos numa área profissional que tem muitos estándares e que se faz igual em todo lado, não é?
servir à mesa é sempre... Sim, exatamente. O serviço é pela esquerda, o levantar é pela direita. Isto é igual em todo lado. Este processo é idêntico, não é? O latte é igual em todo lado, portanto, e não é português, o nome acho que é italiano, e há muitas coisas que são universais. O grupo é universal. Depois pertencemos a um brand que é um referencial de qualidade, que é da Leading Hotels of the World, que em termos de qualidade de serviço, o Service Approach também está standardizado. Portanto, temos imensos estándares que temos que cumprir e que nos são capazes de desvirtuar ou de fazer diluir a nossa cultura e identidade. Portanto, onde é que fica a parte de conseguir preservar a identidade cultural naquilo que eu estou a fazer hoje? Porque como líder de viagens ou desenvolver itinerários é uma multiplicidade. Claro. Aqui é mais desafiante. Mas onde é que fica? Fica em nós, efetivamente, mantermos algum recrutamento, algum staff local no nosso recrutamento, tem que fazer parte. Portanto, isso é, por lei, acaba por ser quase obrigatório, não é? Quando vais para um país, tens que ter algumas pessoas lá. Pronto, e nós aqui temos algumas pessoas do Porto, pelo menos os nossos ambassadors, os nossos anfitriões da cultura têm que estar aqui na unidade. Passa pelo conceito gastronómico, portanto o nosso conceito gastronómico no Freixo é terroir, que é basicamente é um termo que não tem assim grande tradução, mas é pegar nas iguarias locais e nas técnicas de produção locais. Exatamente. E o chefe dar-lhes uma interpretação. Portanto, é preservar a identidade cultural pelas nossas iguarias, por manter ali alguns anfitriões da cultura. O Palácio do Freixo, o arquiteto é o Nicolau Nazoni, que é o arquiteto, o segundo edifício mais icónico da cidade, que é Torre dos Clérigos. Portanto, se nós procurarmos a Praça Ponte Luís, é Torre dos Clérigos. Então acaba por ser fácil também fazer a ponte com a cultura da cidade e com o património arquitetónico da cidade. O imóvel é da Câmara Municipal do Porto, portanto há sempre ali uma ponte cultural com a Câmara Municipal do Porto. E portanto eu sinto que aqui que há alguma facilidade em preservar. A nossa identidade cultural não está em risco. O que é assim muito uma identidade cultural aqui do Porto? É o tripeiro, é até às vezes uma forma de falar mais... Sim, mais característica daqui. Isso também não é assim muito bem-vindo ali naquele meio, ou para o nosso cliente. É muito carisma, fala assim alto. Nós não podemos fazer isso ali. E por isso há sempre aqui conflitos que é esta parte interessante, não é? E sensibilizar os funcionários para isso? Vocês têm essas formações, por exemplo, para os próprios funcionários também perceberem essas questões da sustentabilidade? A sustentabilidade ambiental é muito desenvolvida no Grupo Pestana, sendo que o imóvel propriamente dito precisa de muita coisa feita para o tornar mais eficiente energeticamente. Claro. E precisamos introduzir muito boas práticas de sustentabilidade. Há muita coisa ainda a fazer. A sustentabilidade cultural não é tão tema. Acho que em Portugal não é tão tema. Nós estamos um bocadinho sentados em cima do que é a nossa identidade cultural. De qualquer forma, tem que ser preservado de qualquer maneira, porque ela está cá e cada vez está mais. Portanto, cada vez tens pessoas de culturas mais distintas. Eu lembro-me, há uns anos, numa visita ao Palácio do Freixo, de encontrar um grupo de judeus, e na altura os alunos ficarem assim muito, muito surpresos. Portanto, isto já há uns anos, não é? Portanto, nós hoje em dia temos que lidar mesmo com isso, e exige também formação ou sensibilização para se lidar, por exemplo, com estas diferentes, não é? Sim, aprendemos a lidar com outras culturas. Agora, o preservar a nossa... Um exemplo aqui do preservar a nossa. Eu vivi em Lisboa e no tempo em que estive lá abriu o Mercado da Ribeira, que era um mercado daqueles mercados urbanos de cidade, e depois foi transformado basicamente num shopping, e aquilo foi um escândalo porque agora não é mercado e é só para turistas e tal. Aqui no Porto, eu mudei agora de casa, mas vivi até há pouco tempo na rua do Bolhão, e agora na rua de Sá da Bandeira. Isso. E o Bolhão abriu, mas o Bolhão abriu até na altura com algumas críticas de mas aquilo não foi pensado para os turistas, ou não sei muito bem. E a questão é, o mercado local tem que ser pensado para os turistas? E então, e as pessoas locais? E esta gentrificação e este tema aqui na nossa cultura, enquanto na Guatemala era a questão da apropriação cultural e do neo-xamanismo, e de nós vamos lá buscar os padrões dos tecidos que elas fazem à mão e copiamos na China e depois vendemos lá como se fosse de lá. Exatamente. É a questão de as senhoras, elas usam uns têxteis que produzem, aquilo demora meses a ser produzido uma blusa. Demora meses de trabalho, e as senhoras antigamente não precisavam de um income financeiro porque viviam do que a terra dava. Hoje os filhos
vão para a escola e têm um Estudar. telefone e precisam de dinheiro. E, Claro. portanto, não podem estar 3 meses a fazer uma blusa para vender por Claro. $20. Portanto, se a blusa demora 3 meses a ser feita, porque elas fazem desde fiar o algodão, a tingi-lo, a bordar, Tingimento, tudo. a tecê-lo e depois bordar. Portanto, se aquilo demora 3 meses de trabalho, a blusa tem que ser vendida pelo preço de 3 meses de trabalho, que são $600 ou $700. Exatamente. E dificilmente Se depois tens vende. pessoas. E, portanto, enquanto lá a questão é esta, que é aquilo deixa de ser produzido lá, porque o tempo que demora a produzir já não justifica o valor e, portanto, mais vale fazer na China, então, e é isto. Aqui são outras coisas, não é? Aqui é esta gentrificação, é sermos tão apetecíveis que os estrangeiros querem vir para aqui viver E investimento. e nós trabalhamos no turismo, portanto somos responsáveis por trazer aqui pessoas e por abrir hotéis no centro da cidade e depois os locais têm que sair. Este continua a ser um tema que me apaixona e que vais de certeza, tenho a certeza que daqui a uns anos nos sentarmos outra a falar vez, sobre isto. Sim. vai acontecer isso, mas é muito interessante, portanto eu realmente acho que esta visão que tu dás da importância, lá está, da diversidade, da sustentabilidade cultural, que muitas vezes, como tu dizes, nós não somos muito formados para isso. E realmente nós, como tu dizes, estamos muitas vezes sentados no nosso cantinho e acabamos por ir nos adaptando. Hoje em dia é uma exigência em termos de formação. Agora, só para terminar, porque estamos já, penso que no tempo limite, queria que tu deixasses aqui uma mensagem, portanto não é, porque isto no fundo o objetivo destes podcasts também é para os alunos ouvirem e portanto também aprenderem e pensarem, refletirem, que eu acho que é realmente o que é importante. Gostava que nos deixasses assim um conselho aos alunos, porque eu acho que depois de Covid toda a gente, inclusivamente nós, não são só os alunos, ficamos assim um bocadinho perdidos, portanto isto está a voltar, mas o que é que nós aprendemos com o Covid, o que é que realmente, qual é o futuro, portanto, o que é que tu achas que em termos de alunos tu gostavas porque muitos já não acreditam na hotelaria, portanto nós temos esse constantemente, os próprios pais, a hotelaria, mas esteve parado e depois, portanto realmente aconteceu isso, não podemos esquecer, mas qual é a tua, assim, o teu conselho para os alunos, a tua esperança ou não Sim. nesta área? Teria muita coisa a dizer sobre isso. Ainda pegando na primeira coisa que disseste, ou em algo que disseste, que é o futuro, como é que é o futuro, já não se acredita. Pronto, a primeira coisa, e pegando no tema da sustentabilidade cultural e que me apaixona, também isto vale para as culturas ao longo de milénios e vale para a nossa vida ao longo de uma vida, que é o passado é útil no futuro. E, portanto, para mim aconteceu, eu trabalhei numa área profissional, fiz outras coisas, voltei a essa área profissional porque sei fazê-lo e, portanto, nada do que eu aprendi foi desperdiçado. Bom, ok. Depois, nós, aprendendo a trabalhar em turismo, aprendemos a trabalhar com pessoas e aprendemos a trabalhar numa indústria intensa, numa indústria muito dinâmica e numa indústria que tem que ser muito adaptativa. E é isso que nós nos tornamos e, portanto, é uma área em que vale a pena investir porque passamos a ser gestores adaptáveis. Okay. É isto que nós aprendemos a fazer. Nós ingressamos a trabalhar numa empresa do turismo, estamos disponíveis para trabalhar com pessoas diferentes, ali na sanduíche entre cliente e o dono da empresa, claro. E trabalhamos em serviços e com uma capacidade de adaptação a culturas, a horários, portanto, um profissional de turismo é um profissional válido em qualquer indústria, acho eu. E, portanto, tem que ter paixão e motivação, Tem portanto... que ter paixão e motivação para fazer aquilo. E, portanto, e a hotelaria, que falando de hotelaria especificamente, em termos de cultura profissional, esteve obsoleta e um bocadinho desadequada desta nova geração, já pós-millennial até, e pouco adaptada ao remote e ao híbrido, e exatamente. Não existe nada disso. Nós trabalhamos com o cliente, temos de estar lá quando está lá o cliente, é verdade. A parte boa é que vão ficar os que gostam, efetivamente, e a própria hotelaria está-se a adaptar também a esta realidade e a estas mentalidades. Enquanto, lá está, há uns anos atrás era uma pirâmide, havia o administrador e o seu diretor do hotel, e toda uma formalidade, e era preciso fazer 25 anos até chegar a diretor do hotel. Hoje em dia está muito mais flexível e a indústria está-se a adaptar, está a acompanhar as tendências. Nunca vai ser remote, não é? Exatamente, mas isso é uma indústria de contacto com pessoas e é isso que nos apaixona e é isso que nos torna especiais. Nós somos bons no contacto com as pessoas. Exatamente. E, portanto, não queremos trabalhar em casa. É para pessoas de pessoas. O turismo é para pessoas de pessoas.
as pessoas de pessoas vão sempre ter um lugar e conseguem também fazer outras coisas e, portanto, e a hotelaria, em especial, está a aprender. E Portanto, o turismo em geral é uma área apaixonante, para finalizar. Para mim, sim, não é a área mais Para mim apaixonante, também, mudava de portanto, carreira. Por isso é que estamos aqui sentadas. É possível fazer milhares de Exatamente. coisas e tem-se experiências espetaculares ao longo de uma vida a trabalhar e não é mesmo espetacular. Prontos, vamos dar então por terminado. Quero agradecer-te mesmo, porque eras Obrigada. uma das minhas convidadas que estava no topo da pirâmide. Aqui Que sim bom, há uma que bom. pirâmide, portanto eu tinha que te trazer cá. Acho que é uma conversa muito interessante para os nossos alunos para pensarem também e muitas vezes fazermos uma paragem e voltarmos e sermos bons acima de tudo, porque realmente tu passaste já por várias experiências e essas experiências todas têm sido brilhantes. Portanto, agradeço-te, Liliana. Espero Obrigada, daqui a uns eu. anos estar aqui outra vez a falar contigo e vamos ver se realmente, em termos de mensagem, os alunos conseguem perceber e as pessoas que nos ouvirem conseguem perceber que realmente estamos houve uma mudança grande, mas que realmente estamos cá como pessoas para lidar com outras pessoas e que temos é que sempre dar o nosso melhor. Obrigada Obrigada. e até à próxima. Boa sorte a todos.